Pode falar. Oi, gente! Me Oi, comprometi gente. com vocês. Não, ele tá nela. Pessoal. Me comprometi com vocês de conversarmos a respeito, esse domingo, a respeito sobre governador do estado. E a gente acabou pegando uma tranqueira horrível na volta da praia. A gente ficou muito tempo na estrada. Então, tô atrasada com vocês na hora de gravar, tô atrasada em dar comida pro pessoal aqui de casa. E aí eu resolvi enjambrar aqui o nosso live para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a Antonella quer comer ainda pastel de queijo, então eu vou ficar fazendo aqui e vou ficar conversando com vocês. Então, primeiro assim, qual é a função do governador? Oi, Sandra, tudo bem? A função do governador do estado. Bom, o governador do estado, ele é responsável por administrar o estado que ele for eleito por 4 anos, podendo ir à reeleição. O governador do estado, ele é responsável... Oi. Filhado. Lá no quarto. O governador do estado, Vera, Fábio Bergman, boa noite. Fábio, tu pegou trânsito também, tava horrível, né? Manfred, boa noite. Beta, boa noite. Alex, boa noite. Então, o governador do estado, ele é responsável por administrar o orçamento do estado. Dentro do orçamento do estado estão os valores também que vão para a Assembleia Legislativa e que vão para o Ministério Público. Tudo isso é ele que é responsável por fazer. O governador do estado, quando eleito, ele também decide quantas secretarias vão ter o estado, como essas secretarias vão fazer o estado funcionar. Ana Sofia, boa noite. Kleber, boa noite. Marga, boa noite. Carlos Eduardo, boa noite. Ivete, Magno. Boa noite. Mananciel Cadeiras, Jordana, boa noite todo mundo. Tá boa noite todo mundo. Já Rosane, Carlos, boa noite. Maria Inês, boa noite. Solange, boa noite. José Nardi, boa noite. Slaine, boa noite. Ana Garcia. Bom, então, como eu vinha falando, ele que constrói a forma como ele vai administrar o estado. Mais enxuto, nem tanto, né? E entre as principais atribuições do governador do estado, Neca Carvalho, boa noite, Luana, Michele, Lisete, estão sob o comando do governador do estado as polícias no estado do Rio Grande do Sul. A nossa Brigada Militar, onde nos outros estados é conhecido também por Polícia Militar, a Polícia Civil, aqui no estado a SUSEP, que é responsável pelos presídios. Não, meu amor, agora não. Agora não. Depois no final tu pergunta, tá? Então tá bom. E também o IGP, que é o Instituto Geral de Perícias. Então, essa é uma das grandes atribuições do governador do estado, a segurança pública. Não que não seja da União e também dos municípios, mas principalmente do governador do estado, porque ele comanda essas forças policiais. Então, é ele que diz se vai ter concurso, se vai ter aumento de salário, se vai ter compra de equipamentos, de que forma a segurança do estado vai se dar. Então, esta, hoje, no meu ponto de vista, é uma das maiores atribuições do nosso governador. Além da saúde pública e da educação. E dentro da saúde pública e da educação, ele tem responsabilidades percentuais para usar o dinheiro que é arrecadado com os impostos que o senhor e que a senhora paga para colocar em saúde e em educação. Então, assim, são bilhões que o estado arrecada. A gente tem visto, deixa eu dar mais boa noite aí, Clair, Neca, Clarice, Isabel Cristina, Ana, boa noite. Mari. Sabrina, a gente tem visto, assim, por muito tempo o pessoal falando que o estado tá quebrado, que o estado tem dificuldade. Mas o quanto se enxugou a máquina pública? O quanto se deixou de contratar apadrinhados políticos, Gente, vocês não CCs? conhecem. O quanto, Júlio Schneider lá de Miami nos olhando,
o quanto se fez verdadeiramente a administração do Estado para o cidadão gaúcho. Então, por que eu fiz essa introdução, assim, de um pouco do papel do governador? O governador, ele tem as atribuições como tem o presidente da República e como tem um prefeito. Ele executa. Cristina Fagundes, Helenita, Inês, boa noite, gurias. Então, ele é quem elabora, sabendo quanto que o Estado arrecada e quanto que o Estado tem de gasto, elabora os projetos envolvendo todo o nosso Estado. Vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu ainda não decidi em quem vou votar para o governador. Eu estou analisando as propostas. Mas principalmente, Vanessa, Vera Lúcia, principalmente essas áreas que eu coloquei para vocês. Segurança, saúde, educação e também a questão hoje do nosso estado de, assim, parecer que é o estado lá da ponta, sabe? Um tanto distante do centro do país, onde parece que o desenvolvimento econômico deu uma estagnada, assim. A gente, aqui em Novo Hamburgo, eu digo que a gente tem que tirar os antólios, que é aquela coisinha do cavalo que só olha para frente, mas eu acho que no estado do Rio Grande do Sul também. Metilde, Neca, Fabiane, boa noite, gente. Então, é isso que eu estou observando hoje, assim. Tenho observado, assim, muito da velha política, da propaganda, de tentar dizer, porque eu fiz assim, porque eu fiz assado, porque fulano não fez, porque Beltrano não fez. Acho que o que a gente precisa saber é o que vai ser feito com esse problema que o governador futuro do estado vai enfrentar, né? Ou talvez uma primeira vez na história, uma reeleição, e aí alguém que já está dando continuidade, não sei. Vamos conversar juntos agora. O que vocês pensam? Eu falei bastante um pouco da função, do governador do estado, então eu vou começar a preparar aqui os pastéis, vou abrir aqui a massa e a gente vai conversando para que vocês também possam colocar um pouco do que vocês pensam. E a gente consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, então eu vou tentar, porque a dona Antonella tá aqui na minha volta, vocês estão vendo, né? Não tô me vendo não, porque não tem muito espaço, que eu não quero tem muito ficar espaço, perto porque eu enjambrei o telefone, tá, gente, aqui na janela da minha cozinha pra poder conversar com vocês e fazer o que eu tenho que fazer aqui na pia. Volmir, boa noite. Gilson, boa noite. A Ivete, não tem um nome pra candidato, pois é. Porque, na verdade, a gente também tá em início de campanha, né? A gente tem que observar. Eu posso perguntar uma coisa rapidinho pra você? Pode perguntar. O que tu pra quer quem perguntar? vocês vão votar? É isso que a gente tá conversando. Vocês podem escrever aqui. Meu voto seria teu se eu morasse em Novo Hamburgo. Ai, Vera, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. A Neca tá batendo palminha. Neca sabe que... são muitas as atribuições, mas eu tentei fazer de forma resumida, porque eu acho que esse é um pouco do papel, é muito do papel que o político tem que fazer, de conversar francamente com as pessoas para que a gente possa construir um futuro diferente, né? E principalmente no nosso estado. Então, o que vocês pensam, a respeito do governador do estado? A Cristina Fagundes, o que você acha do Bolsonaro? Tchê, foi bom tu lembrar isso. Que horror que a gente tá vivendo, assim, um extremismo, né, gente? Isso a gente tem que ter cuidado, assim, nem tão à direita, nem tão à esquerda, nem tão vermelho, nem tão azul, e principalmente o respeito de quem está, assim, nesses pontos, né? Eu acho que foi um absurdo o que fizeram com o Bolsonaro. Eu acho que ele é um cara que diz o que tem que ser dito, né? Ele não diz o que as pessoas querem ouvir, ele diz aquilo que as pessoas querem falar. Então, assim, a gente tá num momento, assim, muito perigoso no nosso país. Eu lamento muito, e ele é um dos candidatos que eu tenho analisado bastante, porque pode levar o meu voto, sim, para a presidência. Eu ainda não defini, mas tem algumas coisas que eu gosto bastante nele, outras nem tanto, mas nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Sonir, boa noite. Gilson, quais são os teus... Patrícia, quais são os teus eleitores? Elaine Nunes Cascão, linda Antonella, assim, linda, né? Obrigada, Neca. Ione, obrigada.
Eu não entendi direito, Gilson, qual é a tua pergunta, quais meus eleitores, quais seriam os meus candidatos. Altair Bolsonaro vai ser o nosso presidente. Vamos ver o que a maioria da população brasileira quer, assim. Mas eu costumo observar um pouco, assim, das questões dos Estados Unidos. Todo mundo faz isso, né? E muita gente critica Mãe, o Trump. Mas vocês já pararam pra observar que quem critica ele é de fora dos Estados Unidos, assim? Ô, gente, e que em tem determinado... uma pessoa aqui em cima, aqui, olha. Não, tira ela da comida. Filha, A gatinha, nossa. aqui não é pra colocar a gata agora. A flor veio. Mas não pode colocar. Agora não pode, né? Nos Estados Unidos, ele tem pensado no povo dos Estados Unidos. E eu, sinceramente, quero um presidente que pense no brasileiro, que pense no nosso país, né? Rose Lorenzi, meu voto é teu. Obrigada, Rose, mas eu não tô concorrendo. Eu só tô fazendo um papel aqui também de cidadã, de dividir com vocês um pouco do nosso pensamento. Eleição da minha mãe, os meus candidatos, Gilson, eu defini para deputado federal, para deputado estadual e um senador, tá? Eu defini para deputado federal o Galato, o goleiro Galato, para deputado estadual o Surcó, e um dos meus senadores vai ser o Heinz, o Luiz Carlos Heinz, assim, também um pouco pelo posicionamento dele em relação a toda a questão que aconteceu antes de começar a eleição, tá? Boa noite, amiga querida. Com você, o que você acha do governador? Helenita sabe, fico pensando em vez de brigas políticas se unissem por todo o país, nosso estado crescer com trabalho para todos, saúde e educação. Dioneia, Amadeu 30, o resto é continuismo. Eu também gosto do Amoedo, também gosto dele, sim. Eu tô pensando ainda também nessa questão de presidente. Michele, acredito que governar nosso estado vai ser pedreiro, pois está quebrado, também não tenho candidato ainda, tá bem difícil. Pois é, Michele. Tu imagina pegar um estado que gasta mais do que arrecada. É a mesma coisa que na nossa casa a gente gasta mais do que a gente recebe de salário. Assim, as contas uma hora vão explodir. E o estado explodiu. Olha onde tá a flor. Então vai tirar, meu amor, por favor. Agora eu preciso da tua ajuda. Cuida da flor, mamãe. E, então, assim, é uma pedreira. Por isso que eu penso também, será que não estava na hora da gente deixar um governador 8 anos? A gente nunca deixou isso acontecer. Então, assim, eu tô com essa dúvida também. Mãe, Patrícia, se vocês candidataram a prefeito de Novo Hamburgo, meu voto é teu. Muito obrigada. Mas a gente tem 2 anos de vereança e, ó, de muito trabalho de fiscalização. José Delmar de Moraes, provedor, tive certeza, pois votei em você, mas para presidente não sei ainda. Então, a gente pode ir conversando numa próxima vez para presidente para definir isso. Pois é, Fábio, eu acho que ele, pela assim, pressão que o povo vai fazer nele, ele não vai ter muita opção, ele vai ter que fazer mudança mesmo, assim, né? Porque senão a decepção vai ser muito grande da população. Então, eu acho que ele não é louco a esse ponto. Manfred, eu também vou de Sur, valeu. Viviane, cheguei agora. O que você acha do Bolsonaro? Primeiro, acho que ele é um cara, como eu disse antes, que diz não aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que as pessoas querem dizer. Eu acho que ele diz o que tem que ser dito mesmo. Acho que montam muita coisa pra mostrar ele um monstro, assim, já vi vários vídeos que foi montagem, e é isso que a gente tem que ter muito cuidado, assim como as redes sociais, elas dão vez e voz, elas também tendem a tentar manipular muitas vezes, né? Antes era muito a questão da imprensa, então a rede social agora veio para tirar isso e esclarecer. Então sempre é importante olhar 2 vídeos, assim, 2 colocações, nunca sempre colocar uma questão como uma verdade posta e aquilo, né? Então eu acho que sempre tem que se analisar as frases como um todo, não só pedaços recortados. Eu já fui vítima disso, sabe, gente? E é muito ruim. Então imagina ele que é candidato a presidente da República. Agora não. É só um minutinho. É só um segundo. Eu sei que não está concorrendo, mas meu voto já é teu. Muito obrigada, Rose, muito obrigada. Clair, voto no Bolsonaro, bacana. Meu voto sempre será seu. Muito obrigada, Neca. Também voto Bolsonaro. Ó, uma galera aí já sabendo quem votar para presidente, né? E para governador. Hoje a nossa pauta, vamos votar um pouquinho lá para nossa pauta. Nossa pauta é o governador do estado. Vocês já pensaram, estão em dúvida, assim, em alguém? Vocês viram que teve debate aqui no Grupo Sinos essa semana e estavam todos os candidatos. O que vocês acham
do Partido Novo, o que vocês acham do candidato Matheus Bandeira? O que vocês acham do candidato Eduardo Leite? O que vocês acham da reeleição do Sartori? O que vocês acham do próprio PT, que tá aí com candidatura própria, tentando sobreviver? O que vocês pensam? Rosemary, concordo sobre o Bolsonaro. Valmir, Sartori não atrasa o salário dos professores, dos funcionários. Pois é, isso é, assim, lamentável, porque na verdade ele poderia ter dado o exemplo, ter cortado na própria carne dele, dos secretários, né? Então, fecha o pastel pra mãe, então. Obrigada, amor. Outras coisas também, assim, que eu acho que ele falhou. Se o Estado estava tão quebrado, ele tinha que ter feito uma auditoria e ter aberto as contas para mostrar para a população o Estado que ele estava aqui pegando, assim, né? Mas acho que alguns elefantes brancos, assim, ele teve coragem também de sabe, dar um fim, assim, porque o Estado não tem que ter, por exemplo, um armazém de silos, sabe? Então tem algumas coisas que eu acho que ele fez um enfrentamento que precisava ser feito. Boa noite, Ney. Giovanni, para governador Sartori não dá mais. Cassiane, se tivesse concorrente, meu voto seria teu. Concorrendo, obrigada, Cassiane. Sartori nem pensar, não tem candidato para governador. Então, pois é, gente. Então a gente já descobriu aí quem tem maior rejeição, né? Aí nesse pouco tempo de conversa a gente pôde ver quem tem rejeição. Eu sinceramente fico um pouco na dúvida, sabe, gente? Porque tem um candidato que tá com os seus bens, agora me fugiu a palavra, que ela veio aqui no meu ouvido, apreendidos, mas enfim, que foi prefeito e que tá com problemas na justiça, assim, né? Depois a gente tem uma coligação grande. Vocês sabem que aqui a gente não tá apoiando nenhum candidato quanto partido. E eu também não defini meu voto e tô aqui. Vai ter muito político dizendo que o que eu tô fazendo é uma loucura. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que quebrar paradigmas. E eu tô dividindo com vocês essa minha intenção de chegar até o fim, vendo bem todas as propostas e o que eles estão dispostos a fazer pelo nosso estado, né? E, então, assim... não é por partido que eu tô indo, é realmente assim por aquelas coisas que eu falei, investimento em educação. A gente precisa de um ensino médio que trabalhe muito mais o nosso jovem e prepare o nosso jovem para entrar numa faculdade, e de preferência uma faculdade pública, né? Porque quem estuda numa escola estadual dificilmente tem as condições de entrar numa privada, então ele teria que ir para uma faculdade pública. A saúde, a gente precisa muito do Estado, a gente precisa pensar em regionalizar a saúde, e essa regionalização ela é feita pelo Estado, ou melhor, ela já é regionalizada até pelo Ministério da Saúde, ele preconiza isso, mas uma regionalização com investimentos. Olha, a gente vê aqui a nossa região tão perto de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo tão longe. Quando um bebê precisa de um leito para ser transferido do Hospital Regina para Porto Alegre, a gente sabe o sofrimento que é da família, o tempo de espera para isso. Então, assim, a gente precisa melhorar a questão pediátrica, a gente precisa melhorar a questão do trauma, a gente precisa melhorar a questão da alta complexidade, que são aquelas cirurgias mais complexas que não são feitas nos municípios. Então, assim, os exames. Então, a gente tem que ficar muito atento no que esses candidatos estão propondo nesse sentido. A segurança pública, que para mim, a gente precisa ter um choque de realidade no estado do Rio Grande do Sul, de verdadeiramente combater aquilo que hoje está fazendo sangrar as nossas famílias, que são as drogas, e que levam muitos jovens ao mundo do crime. Oi, saúde, amor. Mãe, né? E a questão da infraestrutura, do desenvolvimento também, de resgatar os empregos, de fazer o nosso estado voltar a crescer, né? E não adianta falar porque tem que diminuir o tempo de licença ambiental, mas se não trouxer empresa, nem tem porquê você falar em licença ambiental. Então tem que se pensar quanto o Estado, na nossa alíquota de ICM, de não aumentar impostos. A saída não é onerar mais o cidadão, a saída é repensar, ou melhor, pensar fora da caixa, né? Luiz Felipe Teixeira, boa noite. Maria Ione, minha futura vereadora por enquanto, né? Se Deus quiser pra frente, né? Michele, o que você pensa sobre o prefeito de Colatina? Cara, eu acompanho ele, eu gosto. O que tu quer? Fala. A
gente fez um outro vídeo um pouco mais cedo. Aí eu queria tanto que vocês viram, foi muito legal. Mas tá lá no Face da Vó Regina. Quem quiser ver o vídeo da Antonella e da mãe pagando mico nas dunas de areia, tá no Face da Vó Regina. Agora deixa a mãe conversar, Mas tá bom? tem um outro vídeo, aquele que pode... Liz, verdade, Patrícia. Nossa saúde precisa de uma atenção urgente. Neca, Maurício, Simone, deixa sua filha falar. Sim, ela falou, mas daí na hora de falar fica com vergonha. Agora perdi o fio da meada. O que a gente tava falando? Bom, mas eu acho que é isso, sabe, gente? Eu coloquei um pouquinho pra vocês do que é atribuição. Olha onde tá uma macaquinha. Tira ela que a gente tá aqui mexendo no pastel. Tira ela, filha. Gente, a gente tem uma coisa aqui. Claro que vejo no governador... Peraí, gente, deixa eu mexer aqui. Vejo no governador Sartori uma pessoa honesta. Sei que haveria muitas questões a serem feitas. Olha quem subiu aqui nas minhas costas, gente. Viu quando eu posto a foto? Não é montagem, vocês viram ela subir. Só um pouco que eu vou tirar ela aqui, só um pouquinho. Não, gente, pode... Oi, gente. Essa gatinha é super danada. Então, eu também acho que ele é uma pessoa honesta, assim. Às vezes brinca demais com coisas sérias, sabe? Talvez, e por isso que ele perdeu um pouco de credibilidade também, né? Mas, assim, entre os que estão aí, é um dos mais honestos. Vamos ver o que mais que ele colocou. Ver mais... se os ex-governadores tivessem feito o que ele está fazendo agora, o debate e as ações públicas já poderiam estar muito mais aprofundadas. É verdade. Cristiane, boa noite. Luiz Felipe Teixeira, boa noite. O SUS deve ser ensinado nas escolas. Eu acho que o SUS ele vai melhorar o dia que o filho do pobre puder fazer medicina também, sabe? E que ele volte para trabalhar lá na vila, que ele volte para trabalhar no bairro, que ele volte para prestar o serviço público, que é tudo aquilo que ele aprendeu através do público, de uma faculdade pública, ele possa retornar para o público também. Eu acredito que por aí também se vai, né? Porque para abrir uma empresa tem tanta burocracia? Pois é, tem cidades até no nosso estado que já dão um show de agilidade nisso, né? Melhorou muito já no estado, viu? Até porque a secretária atual do Meio Ambiente, doutora Ana Pellini, é uma mulher, assim, muito competente, sabe, gente? Então já melhorou bastante. O pastel tá quase pronto? Não, estamos fechando aqui, depois eu vou desligar e vou fritar, né? Quem aqui perguntou isso? Giovanni Belmutz, acho que os pequenos empreendedores deveriam ter mais incentivo. Concordo contigo, sabe, Giovanni? Além do incentivo, mais respeito, mais valorização, né? Terezinha, boa noite. A UPA no centro tá uma vergonha. Você fica 6 horas esperando atendimento, aí quando o médico chama, mal olha para as pessoas. Pois é, tanto a UPA Centro quanto a UPA de Canudos estão com alguns problemas. Eu estou há 2 semanas acompanhando e conversando. Essa semana chegou, assim, no limite, tá, gente? Então, se algumas coisas não forem resolvidas, eu não tiver uma resposta efetiva e eficaz e que mude o atendimento pro senhor ou pra senhora, as pessoas vão me ver fazendo griteiro de novo. Porque às vezes é só no grito que as coisas funcionam. Virei o queixo. Bom, então eu acho que é isso. Vou terminar de fazer aqui os pastéis da minha família. Ó, tá aqui fechadinho, agora só falta fritar, tá, gente? Desculpe se hoje eu atropelei, mas realmente, assim, o meu tempo acabou sendo prejudicado pelos transtornos do trânsito, e aí eu não queria deixar de falar com vocês como eu me comprometi, e também não posso deixar o pessoal aqui em casa com fome, tá? E então, também não deixar essa pequena ruim, que já também é ruim. Essa minha pequena que também é ruim também. Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Na semana que vem a gente volta a falar no domingo à tardinha. Boa noite, Dani Oliveira. No domingo à tardinha a gente volta a falar. Tá quase pronto. Para melhorar nossa saúde e educação, não podemos votar em presidentes que votaram a favor da PEC do congelamento dos recursos. É verdade. E olha só, acompanhe essa semana porque tem polêmica aí na questão orçamentária do município, gente. Você está a mim certo? Não consegui ler agora. Patrícia, Débora, boa noite. As escolas precisam ser recuperadas, verdade, Clark. Fábio, daqui a pouco vamos sair comer os pastéis. Valmir, Deus abençoe, muito obrigada. Joyce, Patrícia, meu pai faz mais de um mês que está no hospital geral com diagnóstico de tumor na cabeça e não encaminha para o Regina ou para Porto Alegre. Entre no contato em box ali, guria, me passa isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver onde é que tá falhando o direito que teu pai tem num atendimento digno numa situação como essa, tá? Viviane, boa noite. Vou descansar e comer pastel, sim. Manfred, fisioterapia tá demorado? Não era pra ser, mas vamos dar uma olhadinha nisso também. Maurício,
nosso vizinho querido, boa noite. Claire, boa noite. Mãe, gente, agora só falta eu sei fritar que os pastéis, mãe. agora só falta fritar os pastéis. Então, Porque a gente conversou, fez os pastéis, agora eu preciso fritar e daí precisa de mais atenção. Tem que tirar essa pequena de perto, porque com azeite quente e fogo criança não pode ficar por perto. E aí eu vou desligar a nossa transmissão agradecendo vocês pela paciência. Eu tava me despedindo e daí entrou uma conversa e eu adoro fazer isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Mas vamos ficando por aqui. Domingo que vem, num horário à noite, não vou prometer, lá um pouco antes de tarde eu posto pra vocês o horário. Mas e aí a gente pode falar mais gente sobre os nossos candidatos à presidência da República ou senadores. Deem a dica aí na semana e daí vocês decidem a respeito de qual candidatura vocês querem conversar, tá bom? Mas não deixem de analisar, como eu disse, não deixem de sempre pesar, de buscar mais vídeos, de buscar mais informações, porque tá cheio de fake news, tá cheio de, infelizmente, gente que trabalha com a velha politicagem ainda, de querer difamar, de querer destruir a imagem do outro, quando na verdade ele tem que mostrar as suas propostas e o que ele deve fazer pela população. Claire, boa noite. Rosane, boa noite. Anderson, boa noite. Giovanni, boa noite. E agora eu vou desligar, porque como se eu tô nela, eu tava me despedindo. Mãe, Dá tchau agora. Tchau. Ô mãe, agora eu posso celebrar o Zanato?